pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, mesmo convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras a rodar, nuvens em cima, o Salvador não de ocultar, e minha luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 84. Diz o texto bíblico. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, por favor, abra as Escrituras. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Diz o texto: preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum os que andam em retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem
que em ti põe a sua confiança. Queridos irmãos, esse salmo é um salmo precioso. Esse salmo é um salmo que nos fala de uma oração. A oração aparece diante de Deus em Sião. A oração que anela estar nos atos do Senhor, que anela estar na presença do Senhor. Nós vemos que o salmista, ele invoca o nome do Senhor. O salmo começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam ao Deus vivo. Queridos irmãos, nós vemos que esse salmo nos fala do povo de Deus que está em peregrinação. O salmista em peregrinação, ele peregrinando, ele reconhece a necessidade de estar na casa do Senhor. Nós vemos que durante 40 anos após o êxodo do Egito, os israelitas, eles foram um povo nômade. Porém, mesmo depois que os israelitas entraram na terra prometida, nós vemos muitas vezes eles passando por situações difíceis, de lutas, de dificuldades. E nós vemos que o salmista vai falar de um povo nômade, um povo que está a caminho do lar. Um homem errante, ele não tem lar. Um estrangeiro, ele está longe do lar. Um peregrino está se dirigindo ao seu lar. O fato de o salmista não poder ir à casa, não poder ir à festa, não o privou das bênçãos de Deus, não o privou da comunhão com o Senhor. E nós precisamos entender que o salmista manteve comunhão com o Senhor, embora o seu coração anelasse por estar na casa de Deus, embora a sua vida ele estivesse desejoso de estar nos atos do Senhor, mas isso não o privou da comunhão com Deus. Somos peregrinos aqui nessa terra, e todos os que são verdadeiros peregrinos devem fazer pelo menos 3 declarações. Primeira delas: meu prazer está no Senhor. A declaração inicial do salmista, ele diz 2 coisas: o templo é lindo e o templo é amado por todos que amam ao Senhor. Aquele era o local onde o Senhor habitava, a sua casa. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus levantou homens como Salomão, homens para edificar uma casa para ele. Deus, ele habitava naquele ambiente. E esta era a concepção do salmista. No verso 4 diz assim: bem-aventurados, mais do que felizes. Oh, como é feliz os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Precisamos ter prazer, alegria em estar na casa do Senhor. O próprio salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem pessoas que não têm alegria de ir à casa do Senhor, que não se alegra em estar junto com os irmãos adorando a Deus. E agora, nesse momento de pandemia, de crise, onde nós estamos sendo impedidos temporariamente de cultuar, congregar junto com os irmãos, muitos estão sentindo falta do templo. Muitos estão sentindo falta deste momento tão maravilhoso de cultuar. A Bíblia diz que quando nós nos reunirmos, um tem salmos, um tem cânticos, uma oração, um louvor, uma palavra, somos edificados. Valorize a casa do Senhor. No verso 10, o salmista continua dizendo: porque vale mais um dia nos teus atos
do que em outra parte 1000. Irmãos, como é valioso estar na casa do Senhor. É melhor estar na casa do Senhor do que em outras partes. O salmista está dizendo para nós. A Bíblia diz para nós. O palácio onde residia a glória de Deus. Hoje, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É bem verdade. Lá em Atos capítulo 7, versículo 47 a 50, nós vemos o texto bíblico dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a glória de Deus está no templo. Mas a presença de Deus vai através de nós. Mas o nome do Senhor é glorificado quando estamos reunidos. O nome de Jesus é glorificado. Mas, mesmo ainda assim, devemos ter uma reverência especial para com as construções que foram consagradas para cultuarmos a Deus. Mesmo assim, nós devemos ir ao templo adorar ao Senhor. Nós não estamos sendo edificados com as lives, com a programação no canal 17, mas como seria bem melhor estarmos uns com os outros, apertando a mão, dando um abraço, dando um sorriso, dizendo eu te amo, meu irmão me perdoe, meu irmão estamos juntos, somos mais fortes, orando um pelo outro, pertinho. Como seria bem melhor e como será bem melhor para nós. E nós vemos, irmãos queridos, que nós podemos adorar a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, mas os lugares especiais e os rituais prescritos são importantes para a construção de nosso caráter, a construção de um culto ao Senhor. O mais importante é ter um coração dedicado ao Senhor, um apetite espiritual que anseia pela comunhão fortalecedora do Senhor. O Salmo 42, do verso 1 ao verso 4, o salmista também diz para nós assim, Salmo 42, verso 1 ao 4, diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. É bom estar na casa de Deus, é bom estar adorando ao Senhor, é bom louvar ao Senhor, é bom bendizer o nome do Senhor. O salmista clama a Deus com todo o seu ser. Ele inveja até os pássaros que podem fazer seu ninho nos átrios do templo. Ele inveja até os pássaros que eles não têm casa, muitas vezes fazem os seus ninhos lá no templo. O texto diz para nós que até a andorinha encontra ninho para si. Lá no templo ele invejou, ele queria estar no templo, próximo ao altar, e também os sacerdotes e levitas que trabalhavam e viviam nas imediações do santuário. O verso 4 diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Quem sabe ele queria ser agora um zelador da igreja, para estar lá limpando as cadeiras, louvando ao Senhor, limpando o santuário, louvando ao Senhor. Ele tinha saudade de estar no templo. Que esse momento Deus venha gerar em nossos corações saudade de estar junto com os irmãos, com alegria, cultuando a Ele. Como é fácil, irmãos, esquecer de dar o devido valor ao privilégio de adorar o Deus vivo. Privilégio esse que foi comprado para nós na cruz do Calvário. Então nós vemos
que, como peregrinos, nós devemos fazer 3 declarações. A primeira: meu prazer está no Senhor. A segunda: minha força está no Senhor. O verso 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. E o verso 8 diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Apesar do salmista não poder sair de casa, seu coração peregrinava e trazia gravado em si o mapa de Jerusalém. Seu amor por Deus e pelo santuário o ajudava a tomar as decisões certas na vida, para que não se desviasse. Ah, pastor, eu estou preocupado porque tem pessoas que não estão indo cultuar e elas vão se desviar. Não, nós podemos manter a nossa comunhão com Deus, acessando as lives, assistindo o canal 17, louvores e a mensagem de Deus. Você pode na sua casa ler a Bíblia, orar, juntar com a sua família, fazer o culto no lar, buscar ao Senhor. A sua força, a nossa força está em Deus. Ir para a igreja tem o seu valor, conforme disse, mas a presença de Deus está conosco. E isso não nos dá autorização de nós deixarmos de ir para a igreja. Aí vai dizer assim: não, descobri que eu posso cultuar a Deus em casa, posso ver os cultos em casa. Não, primeiro precisamos entender que há um valor muito grande em estarmos nos atos do Senhor, cultuando a Deus, louvando o nome do Senhor. E nós vemos que o salmista, ele sabia que o Senhor era a sua força, que o Senhor era o seu cântico, que o Senhor era a sua vitória. E ele vai falar para nós, irmãos, de experiências ímpar, experiências maravilhosas. Ele vai falar para nós que, falando de uma referência geográfica sobre o vale de Baca, ou vale árido. Esse vale de Baca é o nome dado a qualquer lugar difícil e doloroso da vida, onde não parece haver esperança alguma, onde nos sentimos desamparados, o poço do desespero. O vale de Baca, o vale das lágrimas, refere a diversas dificuldades que encontramos em nossas peregrinações na terra. O peregrino, ele pode, no entanto, descobrir que o vale anteriormente assolado tem agora fonte, chuva, tanques cheios, todos eles sinais da bênção de Deus, sinais de que Deus está conosco. Mesmo em meio a essa pandemia, Deus está com você. Nesse vale de Baca, lugar de dificuldade, parece que não há esperança, tantas pessoas morrendo, mas há um Deus que é vida, e a igreja está clamando a esse Deus vivo, buscando a Deus que é a nossa força para vencermos, para passarmos por esse vale de Baca e superarmos esses momentos difíceis. O Senhor está conosco. Minha força, a nossa força está no Senhor. Aqueles que amam a Deus sabem que vão atravessar vales como esses, mas não vão perecer ali. E nós precisamos entender que vales, desertos, são passageiros nas nossas vidas. Deserto não é lugar de morar, é lugar de passar, é passagem. E o Senhor pode transformar desertos em rios, terra seca em grande manancial. E nós vemos que a experiência dessa travessia redunda em bênçãos para eles, e esses fiéis também deixam uma bênção por onde eles passam. A igreja, ela é abençoadora.
A igreja está passando nesse vale como todos os seres vivos dessa terra estão passando, todos os seres humanos estão passando. Mas a igreja está orando, e a igreja vai deixar um legado de que Deus manifestou a sua graça, que Deus veio se intervir na situação, e Deus fez um milagre. E todos vão ver a glória de Deus, todos verão que Deus é fiel. Nós vemos, irmãos, que como igreja nós precisamos ser bênçãos. Nós precisamos deixar bênçãos. Quando Abraão e Isaque, eles cavaram um poço, eles passaram, mas o poço continuou, a bênção continuou. Como quando Samuel e Elias, e suas orações fazem chuvas descer. Era uma seca muito grande, mas quando a igreja está orando, Deus manda torrenciais, chuvas torrenciais. As pessoas também serão abençoadas. O Senhor é a nossa força. Diga ao seu irmão aí na sua casa, seu irmão que está perto de você, diga: o Senhor é a nossa força. Tenha bom ânimo, seja firme. O Senhor está conosco para passarmos por esse vale de Baca, para passarmos por esse momento de crise financeira, de crise relacional, de crise social, de crise política. Deus vai fazer algo novo, porque Deus tem algo para fazer, e toda vez que Deus quer fazer algo, Deus levanta o povo para orar. A igreja brasileira está orando, e Deus vai fazer algo novo, eu creio nisso. E nós vemos, irmãos, que os verdadeiros peregrinos, eles vão indo de força em força. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito, de força em força, de glória em glória. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos passar por esses momentos, podemos vencer esses momentos, porque é Deus que nos fortalece. Os que confiam que Deus os capacitará a dar um passo a mais, um passo de cada vez, são pessoas de oração, que sempre manterão a sua comunhão com Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias. 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A nossa força vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, a nossa suficiência vem do Senhor, e nós vamos vencer, nós vamos superar. Então, meu prazer está no Senhor, a minha força está no Senhor, e a minha confiança está no Senhor. O verso de número 9 diz assim: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Da súplica, escuta-me a oração. O salmista passa a petição ao Senhor, começando com uma oração pelo rei. O escudo é um símbolo usado para o Senhor, como para o ungido, que fala do nosso Salvador, ao rei. Ele é o nosso sol e escudo. O sol é o grande luzeiro da terra, é o grande luminar da terra. O sol é cerca de 109 vezes maior do que a terra. O sol possui luz própria, e todos os planetas da terra, todos os planetas, quero dizer, da galáxia, eles giram em torno do seu eixo. O sol é, de certa forma, o astro rei. Todos dependem dele. O sol é símbolo do resplendor da glória de Deus. O sol reflete a glória de Deus, o Deus Criador. E nós vemos, queridos irmãos,
que o salmista diz que o Senhor é sol e escudo. Todos nós dependemos de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o salmista, ele evoca o nome do Senhor. Quando caminhamos pela fé, colocamos o Senhor e a sua vontade em primeiro lugar. E os mandamentos do Senhor têm prioridade em nossas vidas. E nós mantemos nossas prioridades também em ordem. O verso 10 diz assim: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Eu quero estar na presença de Deus. Não quero viver uma vida de ímpio, viver em impiedade. Não quero viver uma vida de pecado. Eu quero viver uma vida na presença do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Eu quero estar na presença do Senhor, porque eu confio em Deus. Nós devemos caminhar pela fé, devemos confiar no Senhor. Moisés, nós vemos que Moisés, ele foi um homem que Deus levantou como legislador, trazendo uma palavra para o povo, que o povo deveria confiar no grande eu sou. E nós precisamos continuar colocando a nossa confiança no grande eu sou. Para homens e mulheres de fé, o Senhor é tudo que nós precisamos. É para eles que o Senhor é o sol. É para eles que o Senhor é escudo, Ele é luz. O sol, a vida, é Ele que nos dá a vida. Sem um sol, a vida desapareceria da terra. E sem Deus não teríamos vida física, nem espiritual e nem emocional. Precisamos confiar em Deus, que é nosso prazer, a nossa força e a nossa confiança. E o salmista, ele fala para nós que apesar dos períodos de solidão e de retiro espiritual poderem ser extremamente benéficos para nós, em termos espirituais, os cristãos de hoje têm acesso livre e constante à presença de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo, pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz. É no Senhor que encontramos nosso prazer. É no Senhor que nós temos força. Dependemos da força dEle. Caminhamos e trabalhamos pela fé. Estamos entre aqueles que andam retamente, daqueles que confiam no Senhor. Ele começa chamando Deus do Senhor dos Exércitos e termina dizendo: Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Põe a sua confiança em Deus. Põe a sua alegria no Senhor. Põe em Deus a sua fé, porque para Deus nada é impossível. O Salmo 84 nos fala desse Deus que cuida, desse Deus que protege, desse Deus que está conosco, como peregrinos aqui na terra. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, que os livre do mal. É isso que Deus tem para nós. Somos peregrinos, e creia que praga alguma chegará à sua tenda. Creia que nenhum mal te alcançará. Creia que o Senhor dos Exércitos está conosco e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos adorar a Deus. Eu quero te convidar para adorarmos ao Senhor. Logo após a adoração, nós vamos orar pelos elementos da ceia, orar pela sua vida e pela sua família. Que Deus te abençoe.